O Jurandir Moreira é vice-presidente de vendas da SES, que é a maior empresa de comercialização de sinais via satélite para a América Latina. É verdade? Exatamente, isso. Prazer ter o senhor conosco. Obrigado, eu que agradeço. A gente tem uma ideia, eu pessoalmente falando, vou assumir para mim essa responsabilidade. Uma ideia até certo ponto longínqua daquele satélite que a gente ouvia falar lá longe, no início das transmissões em televisão, que eu queria recuperar com a sua experiência e trazer até os dias de hoje. Aquela tecnologia que era aquela utilização e que hoje eu imagino esteja muitíssimo diferente. Ah, sem dúvida. As comunicações por satélite começaram, né, tanto para telefonia como para vídeo, basicamente em 65. Né? Então, assim, na história humana até que é relativamente recente. Mas houve uma mudança extraordinária. Né? Naquela época a televisão era analógica ainda, né? Mas o satélite ele conseguiu unir o mundo. Né? Foi graças ao satélite que a gente assistiu, por exemplo, às Olimpíadas de Tóquio, né? Em 64, as primeiras transmissões. Nós assistimos em 69 a descida do homem na Lua. Os brasileiros tiveram o prazer de assistir a Copa do Mundo no México em 70. Então, depois entrou a televisão a cores. A grande mudança em relação a hoje, né, a gente continua fazendo isso, só que em vez de ter 2, 3 canais de televisão, hoje só a nossa empresa tem mais de 8.000 canais que nós distribuímos no mundo. São todos canais digitais, de alta definição, obviamente todos coloridos, né, a cores. Então houve realmente um crescimento simplesmente extraordinário disso. Né? Obviamente o satélite não é usado só para TV, só para mídia. Existem a parte de conectividade, né? Hoje a gente assiste na imprensa todos os dias os satélites aparecendo para uso de internet, banda larga e outras coisas, né? Mas a televisão continua sendo algo bastante importante. A nossa empresa é uma empresa baseada em Luxemburgo. Ela nasceu em 85 exatamente para a distribuição de televisão na Europa, né? Nós estamos presentes aqui no Brasil basicamente desde há 20 anos, desde aí no início dos anos 2000, e ela foi focada nisso. Obviamente hoje ela faz várias outras coisas, a gente atua no mundo inteiro, mas ela nasceu com televisão. Televisão continua sendo mais da metade do faturamento da empresa, então o satélite continua sendo muito relevante para o setor de mídia, para a distribuição da mídia. Né? Eu ia perguntar ao senhor mais ou menos por essa linha. Quer dizer, televisão a gente imagina que ainda continue demandando muito os serviços dos satélites. Quem vem logo em seguida? Já é a internet? Já é a internet, isso. Você tem... Em televisão você tem basicamente duas coisas, né? Você tem a contribuição e você tem a distribuição. A contribuição é aquela contribuição que vem do estúdio para a torre, que vem do caminhão remoto para a emissora, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né, no local remoto, essa conexão daqui até a emissora, isso que nós chamamos de contribuição. Isso pode ser feito por satélite, dependendo da região, pode ser feito por fibra, pode ser feito hoje por IP, né? E aí você tem a distribuição, que é como chegar na casa do assinante. Né, como chegar no usuário final. E aí o satélite é bastante importante. Né? Você pode chegar com a transmissão direta à casa, né, o chamado DTH, televisão paga. Ou o satélite é muito usado aqui no Brasil exatamente para chegar na operação de cabo, para chegar na operação da banda larga. Então a gente distribui, a gente faz parte intrínseca da infraestrutura de distribuição. Então o assinante final lá, quem está nos assistindo, ele pode estar assistindo por qualquer meio. Ele pode estar assistindo hoje no YouTube, pode estar assistindo na sua TV em casa, sem antena, sem nada, mas em algum ponto da cadeia o satélite está presente. Né? Então a gente faz parte dessa infraestrutura e ela é muito importante. Se os satélites deixassem de existir, daria um apagão em toda a indústria de mídia do mundo, do planeta. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é quase paroquial. Não é maldosa, mas é, digamos assim, setorial. Jornalista de televisão e de internet, por consequência, dependendo de onde estiver atuando e para onde esteja transmitindo, essa nossa entrevista, por exemplo, sofre com uma coisinha chamada
delay. Eu tenho um pouquinho de tempo de televisão e agora ingressando no digital, e eu ainda não vi solução para isso, já vi melhorar muito. A gente vai resolver isso, Sr. Jurandir? A gente resolve, sim, resolve. As novas arquiteturas de satélite, elas de certa forma vão resolver isso. Por quê? Esse delay, esse retardo, né? Essa latência, ela é física, tá? Porque os satélites hoje, os tradicionais, eles ficam a 36 mil quilômetros de altitude. Isso dá 6 vezes o raio da Terra. Então, para o sinal ir até lá e voltar, tem um tempo, né? E esse tempo que a gente sente quando fala e tem que esperar a resposta do outro lado. Como é que você resolve isso? Isso é física, não tem muito jeito, né? A forma de resolver isso é baixar a altitude dos satélites. Então, as novas constelações de satélite, eles utilizam órbitas mais baixas, né? Órbitas a 8 mil quilômetros ou órbitas até 600, 700 quilômetros de altura. Então, o tempo de ida e volta, ele é muito menor, tá? A desvantagem, por que a gente nunca fez isso antes? Porque nessa altitude muito alta, com 3 satélites, eu cubro o mundo inteiro, né? Eu tenho a visibilidade de 1/3 da Terra cada satélite. Quando eu baixo, eu tenho que ter uma constelação, eu tenho que ter centenas, às vezes milhares de satélites, né? E é isso que a gente vê hoje, até na imprensa, tudo, né? Esses novos sistemas satélites, chamados de LEOs, que são baixa órbita, eles basicamente resolvem isso. Não só para mídia, né, para a gente estar falando, interagindo, mas também para jogos, né? Você está jogando com seus amigos aí, com seus parceiros ou competidores, você quer ter uma resposta rápida, né? Para negócios, apostar na bolsa, você precisa ter uma resposta rápida. Então, essas novas constelações, elas efetivamente resolvem isso, tá? Precisou de muitos anos de desenvolvimento, muito dinheiro envolvido nisso, mas a tecnologia está evoluindo e a gente vai ver isso cada vez mais entrando na mídia em geral. Então esse problema vai ser resolvido aí um pouquinho mais de calma. Eu também, eu não posso ser injusto, eu tenho que dar aqui, já que eu falei de um assunto que toca o meu ambiente profissional, eu vou ser obrigado aqui, com todo conforto, a concordar com o Sr. Jurandir, como profissional, para testemunhar que realmente essa coisa já melhorou muito. Esse atraso entre o envio da informação até a recepção do telespectador, do usuário, no seu domicílio, no seu local de recepção, era muito maior, é o chamado delay, era muito maior, hoje já reduziu demais, sim. E isso só faz melhorar. Eu agradeço muito ao senhor. Eu que agradeço aí, foi uma feira ótima, é um prazer estar aqui. A gente já participa dessa feira há mais de 20 anos e é um dos principais eventos para nós aqui no ano, então estamos muito felizes em participar e agradeço aí a oportunidade. A gente Obrigado. que agradece. Voltamos já direto aqui da 7 Expo 2023, até já.